Nós queremos saudar os irmãos que nos assistem, assim como aquele que recebeu o convite, o link, está assistindo esse culto. Queremos saudar com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a um culto, e é um culto da Igreja Cristã Maranata. Vamos dar início fazendo uma oração e convidamos a você, aonde estiver, fechar os olhos e orar conosco, pedindo esta comunhão maravilhosa com o Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, colocando as nossas vidas, pedindo perdão do pecado, cada pecado, Senhor, para que o Teu Espírito possa tocar nas nossas almas, no nosso coração, nos encher com a Tua presença e nos ensinar um pouco mais daquilo que é a Tua vontade e possamos conhecer um pouco mais de Ti nesse culto. Clamamos, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias ao Senhor. Vamos cantar um hino para buscar a plenitude dessa comunhão com o Senhor. Será projetado, cante junto conosco. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor de glorificação ao nosso Deus. Se a cada momento nos vê
Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, na ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Aleluias, glórias a Deus. Como é bom glorificar o nome do nosso Deus. Eu convido você agora a ler a palavra, a ler a Bíblia conosco. Nós vamos ler um texto da Bíblia. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 38 até o versículo 41. Será projetado, se você tiver a Bíblia, pode ler direto na tua Bíblia ou não, ler na projeção que será feita. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 4, verso 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma pergunta muito importante. Essa última frase que nós lemos aqui no versículo 41, uma pergunta que os discípulos fizeram um para o outro depois daquela experiência maravilhosa que eles tiveram com o Senhor Jesus, quando ele ordenou o vento, ordenou o mar que se aquietasse e os elementos ali o obedeceram. A pergunta é, quem é este? Quem é Jesus? Jesus é uma figura que muito conhecida nesse mundo que nós vivemos, mas embora sendo uma pessoa ou uma figura conhecida, é conhecido pela história. Mas a história do Senhor Jesus, embora sendo bonita, ela em si só não traz a resposta que nós precisamos. O que traz a resposta a esta pergunta, quem é esse, é conhecer sim a história, mas conhecer que o Senhor Jesus está vivo e que ele tem autoridade. Por quê? Porque um dos seus nomes é Palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia lá em Gênesis, nós vemos que o Senhor criou tudo pela sua palavra. No capítulo 1 está lá, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre a terra e o mar. E o Senhor foi falando e as coisas foram acontecendo. A palavra que sai da boca de Deus. João, em Apocalipse, ele foi arrebatado até os céus e chegando lá, ele viu o Senhor Jesus. E ele soube que lá na eternidade, o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Mas o Senhor tem muitos nomes na Bíblia. Por quê? Porque cada nome do Senhor Jesus representa uma operação dele, representa algo que ele está para fazer, se você não o conhece, ou ele está fazendo em favor dos seus servos. Isso é maravilhoso. No Velho Testamento, Jesus está profetizado.
Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o maná que desceu dos céus, Ele é o caminho no meio do mar ali que o povo de Israel atravessou. Ele é realmente a resposta que o Senhor dava a cada dia para que o povo de Israel caminhasse. Ele é a resposta a cada dia para que Davi pudesse ter as suas vitórias, a resposta aos profetas do Velho Testamento, Jeremias, Isaías, Ezequiel, alguns que viveram momentos difíceis, como o próprio Jeremias, mas não deixou a presença do Senhor, porque Jesus estava sendo profetizado ao seu coração. E assim somos nós. No Novo Testamento, Jesus está revelado como a figura maravilhosa, o homem que sem pecado veio ao mundo e morreu na cruz para nos dar a sua salvação. Mas o mais importante, que esta salvação que ele nos dá, quando nós o aceitamos, quando nós abrimos o nosso coração, nos dá uma oportunidade maravilhosa de sermos cheios do seu Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. No texto que nós lemos, nos fala que o Senhor Jesus passou o dia com seus discípulos. Caiu a tarde e ele ali entrou em um barco, colocou alguns discípulos com ele e começaram a atravessar ali o mar, aqueles lagos interiores ali, naquela região ali de Canaã. A palavra nos diz que no meio daquela travessia começou uma grande tempestade. Quero lembrar que a maioria dos discípulos eram pescadores, sabiam muito bem como enfrentar uma tempestade naquela situação e naquela região. Mas eles temeram, eles ficaram com medo e o Senhor Jesus estava dentro do barco, só que a palavra diz, como nós lemos, ele estava dormindo em cima de uma almofada, descansando ali. Embora toda a tempestade, ele estava calmo. Parece até um contrassenso, porque com um barco pequeno agitado pelas ondas do mar ali pelo vento, deveria estar acordado já. Mas a palavra diz que Jesus dormia. E os discípulos foram a ele, o tocaram, acordaram e disseram: Senhor, não se te dá que morramos? Ou seja, nós vamos morrer, Senhor. Acorda, olha o que está acontecendo. E o Senhor acordou, levantou, repreendeu o vento, o mar e fez-se bonança. Depois os advertiu, dizendo: homens de pouca fé, por que são tão tímidos? E os discípulos olharam um para o outro, dizendo: quem é este? Irmãos, eles já conheciam quem era o Senhor Jesus, pelo menos conheciam o que o Senhor poderia fazer. Eles já tinham tido algumas experiências, a transformação da água em vinho ali nas bodas de Canaã da Galileia, que foi o primeiro sinal ali que o Senhor fez, a cura de alguns enfermos, como a sogra de Pedro, a pesca maravilhosa, porque muitos foram chamados, como Pedro, João, foram chamados quando o Senhor os falou que lançasse a rede ao mar, e eles disseram, Pedro disse: Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob tua palavra lançaremos a rede, e a rede veio com tantos peixes, aquela rede, que se rompia, e eles largaram aquilo tudo e seguiram a Jesus. Experiências maravilhosas, expulsando demônios, operando curas. Eles sabiam quem era Jesus. Mas tem uma coisa muito importante. Nós vamos conhecendo Jesus à medida que Ele vai operando nas nossas vidas. Cada operação do Senhor, cada resposta de oração, cada operação maravilhosa, nós conhecemos um pouco mais do Senhor Jesus. Por quê? Porque através do seu Espírito Santo, Ele nos dá a conhecer quem é esse Jesus maravilhoso. Foi o que aconteceu ali. Embora conhecesse que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, era alguém enviado pelo Senhor e tinha autoridade para tantas coisas, eles conheceram mais uma situação maravilhosa do Senhor, se podemos dizer, mais uma face do Senhor Jesus. Autoridade sobre todas as coisas, inclusive os elementos da natureza. Quem é este? Quem é este? Irmãos, essa pergunta
é feita até o dia de hoje. Por quê? Porque Jesus não é uma figura simples. Paulo escreve a respeito disso. Jesus é um mistério revelado, ele precisa ser revelado pelo Espírito Santo, mas ele revela a quem? A sua igreja. Ele revela aqueles que estão debaixo da direção do Senhor Jesus, aqueles que um dia entregaram suas vidas ao Senhor e caminham na sua direção. Há um fato interessante com relação a essa passagem, que existiam muitos barquinhos, a palavra nos fala ali, mas eles entraram em um barco com o Senhor Jesus. E quando a tempestade se levantou, eles tinham acesso ao Senhor Jesus e puderam pedir socorro. Esse mundo há muitas soluções. O homem escolhe soluções para a sua vida, o que acha melhor, o que é melhor. Mas quando as dificuldades surgem, a quem você vai buscar? Se você estiver junto com o Senhor Jesus, você vai poder pedir socorro ao Senhor, mesmo que o Senhor, vamos dizer assim, te chame de tímido, como chamou os discípulos ali, já devia ter fé o suficiente para você mesmo pedir ao Pai em meu nome e operar esta bênção, mas eles tinham acesso ao Senhor, eles tinham contato com o Senhor. Senhor, acorda, Senhor, desperta, se te dá que morramos, Senhor, opere esta bênção. Eles com certeza não sabiam o que o Senhor ia fazer. Com certeza não sabiam que o Senhor ia repreender o vento e o mar e eles iam se aquietar. Por quê? Porque eles se surpreenderam. Quem é este? Mas seja qual for a situação, eles sabiam que o Senhor ia os socorrer e os ajudar. Estar no barco com o Senhor Jesus. Hoje é um culto que o ponto forte ou o principal ponto desta palavra é estar no barco com o Senhor Jesus, para que você saiba quem é este Jesus maravilhoso, para que o Espírito Santo te revele. Como nós dissemos, cada operação do Senhor na tua vida, na vida da igreja que você estiver participando, será algo que lhe dará um entendimento melhor de quem é esse Jesus maravilhoso. Nós terminamos essa palavra fazendo esse apelo. Se você tem o Senhor como seu Salvador, você está no barco com Ele. Você está seguro, não nos seus recursos, não porque eu sou um excelente profissional, não porque eu e a minha família nos damos bem, não porque eu tenho recurso material. Isso tudo é muito bom, mas tem hora que nada disso vai resolver. O que vai resolver é: Senhor, acorda, não se te dá que morramos, e o Senhor vai socorrer. Mas se você não tem o Senhor como seu Salvador, se você não está no barco com Ele, nós fazemos esse apelo para você. Abra o seu coração e aceite Jesus como seu Salvador. Na figura aqui, entre no barco com o Senhor. Deixa Ele estar na tua vida. Experimenta a presença maravilhosa e experimente as revelações que o Espírito Santo lhe dará. Coisas maravilhosas. E você vai poder fazer coro junto com os discípulos. Quem é este? Quem é este que curou a minha enfermidade? Quem é esse que abriu essa porta? Quem é esse que me revelou essa tão grande salvação, que me dá essa tão grande alegria no meio de tantas lutas e provas? Você é convidado para entrar no barco com o Senhor, para estar fazendo essa pergunta e deixando o Senhor te revelar essa pergunta. Aleluias, glórias ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor enquanto você está meditando nessa palavra e nesse convite. Jesus, o mistério revelado, que alimenta minha alma. Ele é o meu tesouro, é a minha esperança. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim. Jesus.
ti se revelar. Quer alimentar tua alma. Abra o teu coração e receba a salvação. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério me transformou. Este mistério minha vida mudou. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Este mistério é tudo pra mim, Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Como é bom estar no barco com o Senhor. Como é bom ter acesso ao Senhor. Como é bom ser surpreendido com a operação maravilhosa do Senhor. E a pergunta, quem é este? E a cada culto, a cada reunião, a cada seminário, a cada visita, a cada momento que você busca o Senhor, pela madrugada, durante o dia, você vai tendo essas respostas, porque é o Espírito Santo que vai revelando quem é este Jesus maravilhoso. Nós estamos encerrando, nós vamos fazer a oração final de encerramento. Coloca a tua vida diante do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nós te glorificamos por termos essa bênção nas nossas vidas, por termos o Senhor Jesus a nosso alcance. Ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi recebido nos céus, mas derramou do seu Espírito Santo, que nos revela quem é esse Jesus maravilhoso, que nos dá a experiência de salvação e uma experiência de direção, de uma caminhada dirigida pelo teu Santo Espírito e a certeza que um dia iremos morar contigo na eternidade, pois o Senhor está preparando todas as coisas para receber a sua igreja na eternidade, como o Senhor mesmo prometeu. Nós queremos te glorificar por esta bênção. E aqueles que assistem esse culto, que precisam te conhecer, Senhor, opera, trazendo a tua salvação. E aqueles que estão rompendo momentos difíceis, de lutas e provas, e já são teus servos, opera, Senhor, revelando esse mistério maravilhoso que é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós oramos, pedimos assim e o fazemos em nome do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Aleluias. Irmão, nós encerramos como falamos, mas nós queremos deixar um pequeno recado. O primeiro é um QR Code para atendimento àqueles que estão fora do Brasil, estão no exterior. Se você está assistindo esse culto, mas não está no Brasil, está em qualquer outro país, você pode usar o seu celular, a câmera do seu celular, acessar esse link desse QR Code e pedir uma assistência informando aonde você está para que você possa receber a assistência que você necessita. O outro QR Code agora é para aqueles que estão no Brasil e que tiveram uma experiência com o Senhor e quer dividir essa experiência com outros servos. Use esse segundo QR Code e passe a sua experiência para que na Rádio Manaim nós possamos
falar, testemunhar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E por último, o terceiro QR Code também para aqueles que estão no Brasil, também um número de 0800 70 73076, ou o QR Code, você pode tanto ligar ou usar o QR Code e você será assistido por um pastor que orará por ti e te dará todo o apoio e assistência na presença do Senhor. Nós nos despedimos aqui com a paz do Senhor Jesus.